Em 1994, a cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, foi abalada por um terrível evento que marcou um antes e um depois na história desta cidade. Shannon Melendi, uma estudante universitária de 19 anos de idade, desapareceu sem deixar nenhum rastro de seu possível paradeiro. Foi somente 12 anos depois que a verdade finalmente veio à tona. Shannon Melendi nasceu em Miami, Flórida, em 20 de outubro de 1974. Ela tinha uma pequena família composta por seus pais e sua irmã Monique. Durante seu crescimento, seus pais ensinaram o valor de uma educação de qualidade e que esta deveria ser sua máxima prioridade. Shannon, em seus anos escolares, destacou-se por ser uma das melhores alunas de sua classe. Além disso, ela também encontrava tempo para participar de diversos clubes e atividades na escola, onde também superava seus colegas em excelência e conhecimento. Foi lá que descobriu que por vocação gostaria de dedicar-se à política ou ao direito. Ela dirigiu o clube de debate de sua escola e, em seu último ano, conseguiu entrar no Congresso dos Estados Unidos e na Assembleia Geral da ONU como parte dos programas de educação especial. Após esses eventos, Shannon decidiu que queria trabalhar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Para alcançar isso, precisava obter um bom diploma em direito, então começou a enviar solicitações para as principais universidades do país. Devido às suas excelentes notas e todas as atividades e clubes dos quais participou, todas as universidades estavam dispostas a aceitá-la. Finalmente, ela decidiu entrar na Universidade de Emory, que ficava na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, que além de ser uma das 20 melhores universidades do país, eles ofereceu a ela uma bolsa anual de $15.000 que ela poderia desfrutar durante os primeiros 4 anos de seus estudos, cobrindo assim a maior parte de suas despesas universitárias. Ela partiu para Atlanta para iniciar seus estudos. A universidade causou uma grande impressão em Shannon, pois ela conseguiu se instalar rapidamente e fazer muitos amigos. Apesar da bolsa que recebeu ajudá-la a cobrir suas despesas, Shannon decidiu conseguir um emprego de meio período. Perto de sua residência, havia um campo de beisebol onde precisavam de funcionários. Shannon conseguiu o emprego e parte dele consistia em vigiar o placar dos jogos e alterar os resultados. Em 26 de março, devido a um erro de seus superiores, Shannon foi adicionada ao horário que seria de sua amiga, porém ela concordou em trabalhar no jogo. Shannon chegou ao estádio por volta das 8h40 e, depois de 4 horas, seu turno havia terminado. Depois do trabalho, ela costumava parar em um posto de gasolina para fazer compras rápidas. Naquele dia não foi exceção. A única diferença é que depois daquele dia, ela nunca mais foi vista. Os diretores do estádio esperaram que ela voltasse após o intervalo do segundo jogo para entregar o relatório do jogo que ela havia trabalhado, mas isso nunca aconteceu. A primeira a suspeitar que algo estava errado foi sua amiga e colega de quarto, Athena, que percebeu que Shannon não havia retornado para sua residência à noite. Era incomum, pois além de seu apartamento, Shannon não tinha outro lugar para passar a noite e era improvável que ficasse com alguém sem avisar. Na manhã seguinte, Athena decidiu ligar para os pais de Shannon e perguntar se ela havia entrado em contato com eles nas últimas horas. No momento da ligação, os pais de Shannon estavam trabalhando, então foi sua irmã mais nova quem atendeu o telefone e disse a Athena que não tinha falado com Shannon nos últimos dias e que perguntaria a seus pais quando voltassem do trabalho se sabiam algo sobre sua irmã. Athena, cada vez mais preocupada, conversou com 2 amigos que tinham em comum sobre o desaparecimento de Shannon, e eles decidiram procurá-la por conta própria nos arredores do campus. Finalmente, eles chegaram ao estádio onde Shannon trabalhava e lá descobriram algo inquietante. Ao se aproximarem do local, eles notaram o posto de gasolina onde Shannon costumava parar e, para sua surpresa, o carro de sua amiga estava estacionado lá. O carro era um Nissan 280 SX preto que seus pais lhe haviam dado. Quando se aproximaram do carro, perceberam que estava vazio, mas as chaves estavam dentro e as portas estavam abertas. Isso causou ansiedade nos amigos de Shannon, pois ela nunca deixaria seu carro abandonado, muito menos com as portas abertas e as chaves dentro. Quando começaram a suspeitar que algo poderia estar errado com sua amiga, decidiram informar a polícia, mas os policiais apenas deram uma olhada no carro e alegaram que provavelmente Shannon tinha ido embora por conta própria. Pois não havia indícios de um possível crime, já que não havia sangue nem sinais de luta no carro. Apenas aconselharam aos amigos que não se preocupassem e nem se incomodaram em tirar impressões digitais do volante e das portas. Além disso, pediram a Athena que levasse o carro para o estacionamento da universidade. Os agentes conversaram com os funcionários do posto de gasolina,
que confirmaram que tinham visto Shannon por volta do meio-dia do dia anterior, mas não notaram nada suspeito, então continuaram com a ideia de que Shannon tinha ido embora por conta própria, e essa foi a versão oficial que a polícia deu aos moradores locais. Naquela noite, ao saber da notícia, os pais de Shannon viajaram imediatamente para Atlanta para participar da busca por sua filha. Ao descobrir que a polícia não estava interessada em investigar o desaparecimento, fizeram todo o possível para mudar essa situação e, em grande parte, conseguiram, graças a Shannon, que havia participado do Congresso na organização sem fins lucrativos de Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Os pais de Shannon informaram a ele que a garota havia desaparecido, e ele conseguiu que o FBI se envolvesse no caso. Eles também anunciaram uma recompensa de $10.000 para quem fornecesse informações que ajudassem a encontrar o paradeiro de Shannon. Além disso, os detetives identificaram vários suspeitos entre os conhecidos de Shannon, mas logo esses suspeitos provaram sua inocência. 3 dias após o desaparecimento da garota, algo interessante aconteceu. Um homem desconhecido ligou para a polícia através do número que aparecia nos folhetos de desaparecimento. Ele afirmou que os jornalistas haviam se enganado ao relatar o desaparecimento, disseram que Shannon estava usando calças verdes no dia em que desapareceu, quando na verdade eram azuis. O autor da ligação disse que estava mantendo Shannon presa e não tinha intenção de soltá-la. Apesar da pessoa que ligou ter dito que tinha Shannon, as forças policiais ainda insistiam que Shannon tinha ido embora por conta própria. A situação se arrastou por vários dias até que uma pessoa não identificada fez uma segunda ligação, em 6 de abril. Desta vez, ligou para o centro de aconselhamento da universidade e disse que estava com Shannon presa e que ela estava bem. Prometeu ligar mais tarde para negociar seu retorno e também disse que deixaria o anel de Shannon em algum lugar para que a polícia próxima ao local confirmasse suas palavras. Desta vez, o FBI rastreou a ligação e descobriu que foi feita de um telefone público perto de um Burger King nos subúrbios de Atlanta. Os detetives foram até o local e encontraram o anel em uma bolsa de pano, que estava com alguns pedaços de fita nela. Os pais confirmaram que, de fato, o anel pertencia a Shannon. Inicialmente, essa notícia foi um verdadeiro alívio para os pais da garota, pois acendeu a esperança de vê-la viva novamente, mas o agressor não entrou mais em contato com eles para apresentar suas exigências e devolver Shannon sem salva. Isso levou as forças da lei a reclassificar este caso de desaparecimento para sequestro. O departamento de polícia nomeou um novo detetive-chefe, que imediatamente apontou a falta de ética e profissionalismo de seus predecessores. Ele disse que a maioria de suas ações e decisões tinha sido defeituosa, pois nunca coletaram pistas, não tiraram impressões digitais e ainda pediram a alguém que movesse o carro para outro lugar. Ele repudiou o fato de o caso não ter sido levado a sério ou investigado e, em vez disso, terem pensado que a garota tinha fugido e voltaria em breve. Com tudo isso em mente, os novos investigadores decidiram seguir todas as pistas possíveis e reconstruir o caso desde o início. O primeiro lugar em que se concentraram foi o campo de beisebol, que foi um dos lugares onde Shannon foi vista pela última vez no dia em que desapareceu. A situação ficou complicada, pois haviam se passado várias semanas desde o desaparecimento da garota, e o caso já estava esfriando. Além disso, naquele dia, houve um jogo do campeonato, portanto, o número de visitantes e participantes supera várias centenas de pessoas. Os detetives tentaram entrevistar o maior número de pessoas, pedindo a elas para recordar algum momento suspeito naquele jogo. Muitos dos entrevistados contaram a mesma história. A única estranheza que notaram naquele dia foi o comportamento do árbitro chamado Calvin Hinton. Segundo os jogadores e o pessoal do estádio, ele desvalorizava enormemente seu trabalho e estava distraído o tempo todo, mesmo nos momentos-chave dos jogos. Em vez de cumprir suas obrigações, ele tentava constantemente conversar com Shannon e convidá-la para sair. Calvin, também era chamado de Bud Hinton, tinha 33 anos, trabalhava como mecânico na companhia local Delta Airlines, enquanto arbitrar os jogos era apenas seu hobby. Ele tinha uma esposa e dava aula na escola dominical da igreja, então parecia bastante inofensivo. Os detetives descobriram que Bud deixou o campo de beisebol quase ao mesmo tempo que Shannon. Após conversar com seus colegas, eles divulgaram algo que acharam bastante estranho. No dia anterior, Bud havia pedido aos seus companheiros que o substituíssem naquele jogo, alegando ter um compromisso pendente naquele dia. Todos sabiam que Bud era casado, mas ele afirmou que sua esposa estava fora da cidade por alguns dias. Diante da recusa de seus colegas, ele ligou para seu chefe e disse que sairia do jogo antes do tempo, alegando que a esposa de seu irmão estava no hospital e que não tinham com quem deixar as crianças.
Ele entrou nos vestiários, trocou de roupa e saiu. 3 horas depois, voltou ao estádio, onde foi visto por um de seus colegas, que lhe perguntou o que estava fazendo lá. Ele respondeu que havia se esquecido de entregar a folha de pagamento ao departamento de contabilidade, mas ele não tinha nenhuma folha de pagamento com ele. Além disso, Booth perguntou a seu colega se ele tinha visto onde seu carro estava estacionado. Para alguém que acabava de estacionar, essa pergunta soava muito estranha. Os investigadores interrogaram Booth, que negou ter algo a ver com o desaparecimento da garota. Segundo ele, ao sair do estádio, foi direto para casa. Para confirmar sua versão e álibi, ele mostrou aos detetives várias chamadas feitas de seu telefone para outras pessoas. Os investigadores sugeriram a Booth fazer um teste de polígrafo. Ele aceitou fazer, mas não passou, pois quase todas as respostas foram consideradas falsas. No entanto, isso não foi suficiente para detê-lo. Sem evidências, tiveram que libertá-lo, mas com evidências circunstanciais contra ele, os investigadores conseguiram obter um mandado de busca para sua propriedade, que estava localizada a uma curta distância da lanchonete onde a polícia encontrou o anel de Shannon. Os vizinhos de Booth deram declarações bastante curiosas aos investigadores. Uma delas era que Booth tinha feito uma fogueira na madrugada do dia seguinte ao desaparecimento de Shannon. Mais tarde, ligou para seu pai e pediu uma serra manual, dizendo que uma árvore tinha caído sobre seu carro. Os detetives foram à casa do homem com seus cães farejadores, mas não encontraram nada que indicasse a presença de Shannon no local. No entanto, encontraram algo muito interessante na propriedade. Havia 3 áreas com solo recentemente coberto. Ao desenterrarem, descobriram algo muito perturbador: dezenas de roupas e sapatos femininos, além de um saco de dormir e várias fichas de pontuação de jogos de beisebol. Os especialistas examinaram as roupas desenterradas e mostraram fotos aos pais de Shannon para ver se reconheciam alguma delas como pertencente à sua filha. Concluíram que nenhuma delas era da garota. Booth disse que não tinha ideia de onde aquelas roupas em seu quintal tinham surgido e sugeriu que provavelmente essas coisas tinham sido deixadas lá pelos antigos proprietários da casa. Neste ponto, a polícia estava em uma situação delicada. Muitos fatos apontavam para o envolvimento de Booth no desaparecimento de Shannon, mas ao mesmo tempo nenhuma das evidências parecia ser suficiente para acusá-lo diretamente no caso. Portanto, eles esperavam que uma revisão mais detalhada do carro da garota desse melhores resultados e mais evidências para descobrir a verdade, mas não tiveram sorte, pois a polícia não coletou impressões digitais nem procurou mais evidências no primeiro dia do desaparecimento, e os especialistas não conseguiram encontrá-las. Mas eles chegaram a uma conclusão interessante: alguém havia limpado cuidadosamente o carro, garantindo destruir qualquer possível rastro. Em uma de suas tentativas de encontrar evidências contundentes contra Bosch, um dos detetives desenterrou um dado realmente interessante. Ele examinou a bolsa que continha o anel de Shannon e descobriu que esses itens são fabricados exclusivamente para venda no atacado. O investigador entrou em contato com o proprietário da empresa onde essas bolsas são fabricadas, e ele disse que o único comprador desse tipo de bolsa no estado da Geórgia era a Delta Airlines. A empresa declarou que essas bolsas são usadas pelos mecânicos para guardar pequenas peças de aviões. Lembremos que Bosch trabalhava como mecânico na Delta Airlines. Além disso, os detetives examinaram minuciosamente o assunto do anel e encontraram outra pequena pista. No carro de Bosch, encontraram pedaços da mesma fita adesiva que envolvia a bolsa onde estava o anel de Shannon. Na mesma fita, os investigadores encontraram vestígios de metal. Eles examinaram e concluíram que aquele tipo de metal era utilizado apenas na indústria aeronáutica. Apesar de todas as provas, o caso ficou estagnado por muitos meses. Os investigadores e os pais de Shannon estavam convencidos de que Bosch estava por trás de tudo isso, mas não encontraram nenhuma prova que o vinculasse diretamente ao caso. Tudo o que tinham eram apenas evidências circunstanciais. Assim que a companhia aérea soube da suspeita da polícia sobre Bosch, ele foi demitido imediatamente. Antes de sair, ele zombou de seus colegas e se vangloriou de ser suspeito em um caso de sequestro, o que causou desconforto entre seus colegas em relação ao seu comportamento. Os investigadores examinaram o histórico de Bosch e descobriram que ele tinha um histórico criminal bastante impressionante. Algo que não foi descoberto desde o início da investigação, já que nos anos 90 ainda não existia um banco de dados criminais avançado. Bosch cometeu seu primeiro crime quando ainda era menor de idade. Ele conseguiu um emprego de meio período e um dia foi à casa de seu chefe, onde apenas a esposa dele estava. Em uma tentativa frustrada de Bosch de atacar a mulher, ela o convenceu a sair, dizendo que não contaria a ninguém o que havia acontecido.
Bosch acreditou nela e saiu da casa. A mulher ligou imediatamente para a polícia. O homem foi detido, mas, por ser menor de idade, só recebeu tratamento psiquiátrico e foi libertado, mesmo admitindo que queria abusar da mulher. Outra vez ele foi detido por sequestrar uma menina de 14 anos, quando já tinha 20 anos e era casado. Ele ligou para a ex-namorada de seu irmão mais novo e disse que queria conhecê-la, garantindo que seu irmão mais novo estaria com ele, mas ele foi sozinho ao encontro e disse à garota que seu irmão pediu que ele lhe desse um presente. Ele pediu que ela fechasse os olhos e juntasse as mãos, então a amarrou e a levou para casa, trancando-a no porão. Sabemos como essa história poderia ter acabado, mas a esposa de Bosch descobriu e chamou a polícia. A garota contou à polícia que o homem a forçou a atos e, apesar disso, ele só foi condenado a uma sentença patética de apenas 4 anos de prisão. Para deixar tudo ainda pior, a liberdade foi concedida a ele antes de cumprir a pena. Em menos de 2 anos após isso, Bosch se casou novamente, com uma nova esposa que não conhecia as atrocidades que seu marido era capaz de cometer. A polícia acreditava que esses não eram os únicos crimes que esse homem havia cometido. As roupas femininas encontradas enterradas em seu quintal indicavam que ele poderia ter outras vítimas que não sobreviveram. Os investigadores do caso de Shannon nunca conseguiram apresentar acusações contra Bosch no caso, por falta de provas contundentes contra ele. Por mais que se esforçassem para obter novas provas, parecia que todos os seus esforços eram em vão. Bosch foi libertado em 2003, depois de passar 8 anos na prisão. Durante todo esse tempo, a polícia não foi capaz de acusá-lo diretamente como sequestrador de Shannon, muito menos de obter informações sobre onde a garota poderia estar. Mas enquanto estava na prisão, ele falava para os outros detentos qual era sua implicação no caso. Por isso, vários deles concordaram em testemunhar contra ele. A entrevista se estendeu a cerca de 10 detentos. Um deles disse que acordou no meio da noite com um grito de seu companheiro de cela. Ele disse que Butch chorava e dizia que não havia sido ele que tinha dado um fim à vida de Shannon, e sim que os demônios dentro dele o haviam feito. Ele perguntou aos outros detentos que chances havia dele ser preso por assassinato se o corpo da vítima nunca fosse encontrado e, a um dos detentos, ele quase confessou o que tinha feito. Wood disse que saiu do campo com Shannon e que a polícia foi muito estúpida por não ter inspecionado adequadamente o carro de Shannon. Ele também disse que nunca encontrariam seu corpo porque ele o tinha espalhado ao vento. Graças a essas declarações e às evidências circunstanciais já coletadas, os investigadores tiveram a oportunidade de levar o caso a julgamento e, finalmente, 6 meses depois, em 2004, prenderam Butch e, pela primeira vez, puderam acusá-lo com todas as provas pelo sequestro e assassinato de Shannon Melendi. Segundo a investigação, Butch viu Shannon em um posto de gasolina e, com algum pretexto, a atraiu para o seu carro e, em seguida, a ameaçou e a levou para casa. Presume-se que a obrigou a dirigir seu carro enquanto a ameaçava com uma arma branca, depois a trancou em casa e dirigiu de volta ao estádio, estacionando o carro da garota no posto de gasolina, onde deixou as chaves, limpou as impressões digitais e foi embora. Quando voltou para casa, ele pode ter feito atos forçados com a garota, matado-a e se livrado do corpo. Poucas pessoas duvidavam que ele pudesse ser julgado. É bem conhecida a frase sem corpo, não há crime e, na maioria dos casos, essa é a realidade. É muito difícil culpar alguém por cometer um assassinato se nem mesmo o corpo da pessoa foi encontrado. Até esse momento, não havia sido visto um caso em que o tribunal tivesse condenado alguém por assassinato sem ter encontrado o corpo. Mas os investigadores se esforçaram ao máximo para usar todas essas evidências circunstanciais e colocá-lo na cena do crime como o autor do sequestro e assassinato de Shannon Melendi. No entanto, ele continuava a declarar sua inocência perante o júri, que levou 3 dias para chegar a um veredicto que resultou na decisão de declarar Butch culpado, e ele foi condenado à prisão perpétua. Naquele momento, ele tinha 43 anos e, teoricamente, deveria passar o resto de sua vida atrás das grades, mas ele não estava isento do direito de solicitar liberdade condicional a cada 7 anos, de acordo com as disposições legais na época do caso. Butch tentou contestar a decisão do tribunal, mas fracassou, e 2 anos depois, em 2006, algo inesperado aconteceu. Butch decidiu confessar seu crime. Sua história coincidia quase exatamente com a versão montada pelos investigadores. Ele disse que estava dormindo e acordou à meia-noite, em pânico, então decidiu ir até onde Shannon estava e colocar uma gravata em volta do pescoço dela enquanto ela dormia. Depois, passou horas pensando no que faria com o corpo e, de manhã, decidiu queimá-lo. Acendendo uma grande fogueira e adicionando combustível, ele queimou o corpo de Shannon,
trocou de roupa e foi para seu culto religioso. Segundo ele, quando voltou para casa, o fogo supostamente havia destruído tudo. Ele disse que o peso insuportável da culpa o fez confessar o que havia feito e que, no momento em que fez as ligações para a polícia e para a universidade, dizendo que Shannon estava bem, já tinha se livrado do corpo dela. Wood contou que os restos de Shannon que haviam sido consumidos pelo fogo, deixando apenas cinzas, ele jogou nos trilhos do trem próximo de sua casa. A próxima solicitação de liberdade condicional será em 2025, quando ele tiver 64 anos. Os pais de Shannon continuam lutando através de petições para que ele nunca seja libertado. A única pergunta até hoje é: de quem eram os pertences encontrados no quintal de Booth? Será que ele esteve envolvido no assassinato de mais meninas?